Nós começamos semana passada, né, um novo tema aí, tratando sobre o tema geral da igreja, vivendo para a glória de Deus, ou glorificai. E aí, na quarta-feira, nós estamos estudando sobre uma vida para a glória de Deus baseada em provérbios, e agora na escola dominical, tratando do tema família, também na perspectiva de uma família para a glória de Deus. Hoje é a aula 2, né, e nós vamos começar a tratar das normas que o próprio Deus estabeleceu de um modo geral para a família. É lógico que em alguns momentos nós vamos tratar de normas relacionadas ao casamento, porque partimos do pressuposto da semana passada que uma família dentro do padrão de Deus está fundamentada num casamento que o próprio Deus instituiu. Então nós vamos trabalhar com algumas normas aí. Só para relembrar, né, nossa grade aí, que apresentamos semana passada, a ideia são 12 temas, não necessariamente 12 aulas, porque cada tema desse pode ser subdividido. E a semana passada nós já tratamos que esse primeiro ponto aí, a família planejada por Deus, onde partimos do pressuposto que Deus nos criou e planejou que vivêssemos em família. Aí hoje vamos começar essa aula, o tema 2, a família recebeu normativas de Deus, e aí depois, na sequência, lembrando que eu vou ter esse ato aí no período das férias, tá bom? E nesse período, pastor, das férias, né? Esse período das férias, o conselho já aprovou a vinda, nós vamos ter os finais de semana presença de colegas aí, pastores, que vão estar conosco na escola dominical e no culto à noite, né? Aí depois, eu não vou lembrar de cabeça aqui qual que é a ordem, mas o reverendo Osmar vai estar conosco nesse período, né, presidente Roberto? O reverendo Diego também, inclusive o reverendo Diego vai estar no começo de agosto, o primeiro domingo, o sábado, o primeiro domingo de agosto, que ele vai dar encontro de casais no sábado, normalmente, ele vai ser o palestrante, e no domingo ele vai dar a escola dominical e à noite culto com celebração de Santa Ceia. Então, mesmo nesse período de férias, a igreja vai estar sendo assistida aí pelos colegas que se colocaram à disposição para nos auxiliar nesse período aí, tá bom? Então, não fique preocupado. Só que aí os temas aqui da sequência, aí a gente volta quando Deus permitir a gente recomeçar, provavelmente no segundo domingo de agosto. Mas até lá, vamos trabalhando com o tempo. Para iniciarmos, irmãos, vamos fazer uma oração, né, buscando a presença do nosso Deus para essa aula. Feche seus olhos mais uma vez, oremos. Pai querido, nós bendizemos o teu santo nome nessa manhã e já exortados, edificados pela tua palavra, Deus, clamamos ao Senhor para que o Senhor nos abençoe, nos dirija e fale conosco nessa manhã, Deus, para que de fato a nossa vida seja vivida para a honra e glória do Senhor e também para que a nossa família seja um instrumento para a tua honra e para a tua glória. É o que nós oramos em Cristo Jesus. Amém. Então vamos lá, queridos. Para início de conversa aí, né, semana passada, nós vimos que na Bíblia a família é entendida como uma instituição divina, planejada, não aconteceu assim, foi planejado, e criada por Deus para ser a base da nossa sociedade, né? E também um lugar onde os valores e a cosmovisão teísta, daqueles que creem em Deus, são transmitidos de pais para filhos. Abra sua Bíblia, por favor, em Deuteronômio. Nós temos o texto clássico aí do capítulo 6, mas eu quero te convidar aí a observar o verso, aí no Deuteronômio capítulo 6, o verso de número 7. Então é que a parte do ouve Israel, né? Mais Israel.
No verso 4 diz: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, toda a tua força. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Agora todos juntos, verso 7, que diz: tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Ótimo. Então nós vemos que essa família que foi instituída por Deus tem como um dos propósitos, nós vamos, que é o terceiro ponto nosso aqui, mas ser um lugar intencional para inculcar dos preceitos de Deus aos nossos filhos. A família, ela tem que estar ciente das normas que Deus estabeleceu, e ela tem que estar ciente também do propósito para qual Deus estabeleceu sobre ela. E um deles é, no caso de ter filhos, que nesse contexto de filhos, vocês intencionalmente, né, em todos os momentos, em todos os contextos, estejam ali inculcando o padrão, os valores, a cosmovisão que o próprio Deus já estabeleceu. Irmãos, isso não é simplesmente, o termo inculcar aqui não é simplesmente aproveitar oportunidades, mas é criar oportunidades para ensinar. É gerar situações para ensinar. Né? Eu nunca falei nada com meu filho sobre, fidelidade. Eu nunca falei nada sobre meu filho com sexualidade. Eu nunca falei nada sobre meu filho sobre finanças, ou sobre a importância do culto, ou sobre a responsabilidade de pregarmos o evangelho, ou que somos pecadores e precisamos confessar o nosso pecado. Porque eu não tive oportunidade, viu, pastor? Se você não teve oportunidade, o problema é seu. Cria a oportunidade. Agora, é muito certo que a oportunidade certamente teve. É que você muitas vezes não está atento, a vida é tão corrida, e você acha que a galinha pintadinha é que vai passar os valores teístas dos seus filhos. Mas não, a responsabilidade é dos pais. Tudo bem? Então, é um lugar onde Deus estabelece para que os nossos filhos recebam uma instrução dos valores e da cosmovisão. É um lugar de ensino intencional, pautado em amor, respeito, cuidado, relacionamento entre os cônjuges e amor, respeito, cuidado também no relacionamento entre pais e filhos, firmado num casamento que é a base para essa união. Então, agora, para que a família seja de fato aquilo que Deus planejou, existem normas. Existem algumas normativas que o próprio Deus estabeleceu para o funcionamento da família. Ok? Então, hoje, nesse tema, nós vamos começar a tratar dessas normas. Pastor, nós vamos ver todas? Não vamos ver todas, são muitas normas, né? Então, mas vamos ver aquilo que é mais essencial. Então, o que entendemos por normas? Regras. Talvez você conheça alguma norma, né? Porque tem nome também, né? Aqui no nosso contexto, ninguém chama norma. Mas já conheceu alguma norma na vida? Já? Alguém tem uma tia norma? Tia, não? Tia, tem. Tinha norma. Era aquela tia que punha ordem em todo mundo. Geralmente não, né? Só tem um nome de norma, o resto da vida dela era uma bagunça. Mas não estamos falando dessa tia norma, não. Nós estamos falando das regras. Estamos falando das diretrizes, das determinações que Deus nos deu. Então, normas são regras ou padrões estabelecidos para orientar o comportamento humano em todas as áreas da vida. Vamos lá, me dá um exemplo aí de uma norma essencial para a sua existência de saúde. Tomar água. Alguém teve que chegar para você necessariamente e colocar isso como uma lei para você? Não, isso é uma norma intrínseca na sua existência. Se você não beber água, o que vai acontecer?
vai morrer, né? O pessoal da sobrevivência aí diz que quantos dias mesmo que você pode ficar sem água? 3 dias? O pessoal que assiste aí esses programas de sobrevivência, os caras falam lá, né? Você que é viciado em largados e pelados? Hã? Viram lá aqueles programas assim? Tá, o cara falou, olha, prioridade nossa, né? Água. Então tem que fazer fogo para purificar a água, porque o ser humano aguenta 3 dias sem água. Até 30 dias sem comida, mas 3 dias sem água. Não é isso? Então, já está estabelecido. Ninguém precisa colocar isso como uma regra. Se você não tomar, tal. Mas é uma norma para a saúde. Vamos pensar em normas de convívio social. Em sociedade aí. Alguma norma que te chama a atenção aí, que é essencial. Eu tenho uma aqui na manga aqui, que você não falar, eu vou falar. Vai lá, o que você acha que é uma norma essencial para a gente viver numa sociedade tão plural como é a nossa? Uma norma? Tá, mas hoje em dia ninguém não está muito ligando para isso não. Mas vamos lá. Vamos pegar uma norma social aí. Tem coleta de lixo. Tem alguma coisa específica sobre isso? Você pode jogar o seu lixo em qualquer lugar? Você pode pôr fogo no papel higiênico lá no quintal da sua casa? Antigamente o povo fazia isso, né? Queimava o sabugo, queimava tudo junto lá. Não era assim? Aí estabeleceu-se uma norma. Pode fazer isso? Não. Se alguém fizer isso, leva o quê? Multa. Olha que maravilha, que joia. Agora, uma das normas que eu, assim, mais aplaudi no convívio social foi a proibição do cigarro em lugar público. Não sei se você está no meu time, mas como que foi fantástico essa norma. Né? Começou no estado de São Paulo, lá o Serra, né? Não sei o que mais que o Serra fez da vida, mas só isso já estava bom demais. Eu brinco que se o céu não tiver, não vai ter, mas nem mosquito e fumante já está bom demais. Já para mim já é um paraíso. Porque 2 coisas que perturbam é mosquito e fumante. Né? Então essa lei, para mim, essa norma, proibido. É proibido. E eu sou um fiscalizador desse próximo. Já comprei umas brigas boas por causa disso. Porque o cheiro do cigarro é algo terrível para mim, que tem alergia, que tem asma, que tem tudo. Então, eu sou meio que um fiscal. Mas para mim essa norma fez uma diferença gritante. Talvez os mais novos, que já nasceram, eu não lembro de quando é essa norma, vocês lembram? Eu não lembro. Mas acredito que 2005 para cá, alguma coisa assim, já faz uns 20 anos, né? Então, os mais novos, aí, os nossos adolescentes nem sabem o que é isso. Você, por exemplo, está dentro de um restaurante e o cara na mesa ao lado me tira lá um cachimbo, um charuto, sei lá o que, e começa a fumar enquanto você está comendo. E você tinha que tolerar o cara, porque o cara vai fazer. Então, é uma norma. Vamos lá. Olha aí, mais velho ainda, 96. Né? Hoje em dia, você sai do país, quem tem a oportunidade de sair do país, que não tem essa norma, meu Deus, né? Sofre. Dependendo, eu nunca fui, né? Mas diz que, por exemplo, países árabes fumam muito. Então, mas diz que a Turquia é algo assim que você não dá conta de tanta fumaça. Então, o brasileiro que está acostumado com essa norma, chega lá, sofre. Mas veja, são exemplos de norma. E tem norma na sua casa. Você não coloca norma lá na sua casa? Quem gostaria de compartilhar aí com uma norma, talvez que vai melhorar a vida de todas as outras famílias aqui? Vamos lá. Norma, vai lá, vamos lá, Luísa. Na sua. É uma norma. A lei Luísa. Tem lei Maria da Paz, lei não sei o que, lei Luísa. Toda refeição tem que ser feita na mesa. Ah, mas vai passar um filme, não sei o que. Não. Então não come.
Aí na hora de comer tem que... É uma norma. Não sei quantos aqui talvez seguem isso. Tem uma norma lá, o que acontece? Tem uma que é mais ou menos assim, uma norma universal, mas que quase ninguém obedece. Toalha molhada na cama. Né? É uma norma, ninguém gosta, mas tem mulher que briga para pôr essa norma, é difícil. Alguém mais gostaria de compartilhar alguma norma aí que acha que é essencial para o funcionamento das famílias? Vamos lá, Ian. Também não usar o celular nas refeições. Tá certo, uma norma. Ó, aqui, guarda o celular. Agora nós vamos comer, tem que ser na mesa e sem celular. Olha que maravilha. E que certamente lá na sua casa você tem normas. Tem gente que coloca como norma que não pode entrar de sapato dentro de casa. Né? Principalmente quem morou em grande centro, provavelmente acaba tendo esse costume, essa norma. Né? Imagina lá em São Paulo você andando naquelas ruas limpíssimas, né? Higienizadas todos os dias, lavadas, tudo tal. E aí você traz toda aquela sujeira para dentro de casa. Então, geralmente você vai em qualquer lugar lá em São Paulo, o pessoal, às vezes tem até já um móvelzinho lá para você colocar o seu sapato, né? Para nós aqui, não é tanto, mas não deixa de ser uma norma. Então, normas, irmãos, serve para criar ordem, serve para padronizar atividades e garantir a execução de tarefas de maneiras consistentes e eficientes, sendo necessária para que o objetivo, inclusive, da nossa própria existência seja alcançado. Então tem norma no trabalho, norma na família, norma na escola. Você pode chegar em qualquer horário lá para estudar? Não, tem um horário, tem norma. Eu posso, vou sair. Tem escola que até autoriza, né? Você sair qualquer hora. Mas geralmente existem normas. Então, a principal norma que a palavra de Deus nos apresenta, irmãos, é a que está registrada aí, citando lá a primeira pergunta do nosso catecismo. Né? Qual que é a principal norma do homem? Qual que é o fim principal do homem? Né? A nossa confissão vai responder que o fim supremo e principal do homem é glorificar a Deus e alegrar-se nele para sempre. Inclusive, usando aí alguns versos que diz que o Romanos 11, né? A ele toda a honra, toda a glória pertence a ele. 1 Coríntios 10, que é o texto base do nosso tema anual, quer comais, quer bebais ou façais outra coisa qualquer, fazei para a glória de Deus. Ou seja, então, a principal norma da nossa existência é glorificar a Deus, ou seja, obedecer, fazer aquilo que ele quer. Prova disso, abra a sua Bíblia lá não está aqui nesse texto, Eclesiastes, capítulo 12, verso 13. Eclesiastes, capítulo 12, verso 13. Alguém leia para mim bem alto aí. Em suma, está escrito aí? De tudo que tem se ouvido, a suma é: então a suma é, o resumo das normas são, né, teme a Deus e obedece. E isso é um dever só dos crentes. É isso que está escrito aí? Não, é um dever de todo o homem. Isso é uma regra, uma norma, uma normativa universal, que deve ser o pontapé inicial de tudo que você faz. O que eu vou fazer demonstra o meu temor a Deus e obediência a Ele? Ou seja, glorifica a Deus? Se essa pergunta estiver na ponta da língua, irmãos, você vai se livrar de um monte de situações que você não precisava entrar e que, consequentemente, vai fazer com que a sua vida glorifique a Deus, a sua família glorifique a Deus. Essa pergunta é essencial. O que eu vou fazer, o que eu vou comprar, o que eu vou realizar, demonstra o meu temor a Deus e a minha obediência a Ele? Ou seja, glorifica a Deus? Não aguento mais, vou me divorciar.
Faz a pergunta. O que eu vou fazer demonstra temor a Deus e obediência a Ele? Glorifica o seu santo nome? Não glorifica. Então, não faça. Eu vou roubar. Ou eu vou pedir um atestado falso, porque hoje eu não estou afim de trabalhar. Vou passar sabão no olho para falar que eu estou de conjuntivite. Já vi crente fazer isso, tá? Por isso que eu estou falando. O cara pega um sabão, põe no olho lá, aí vira uma flor. Aí o cara chega, o médico fala assim, não vou nem... Aí o cara, eu vou ficar em casa hoje. Aí depois lava bastante, sei lá, o que e tal. Mas a pergunta é, isso demonstra temor a Deus e obediência a Ele? Isso glorifica o Senhor? Então a resposta, você deveria fazer um negócio desse? Óbvio, não. Então, irmãos, aqui está a base fundamental para todas as normas na sua vida. Se você gravar só isso no nosso curso inteiro aqui, eu vou sair feliz. Porque se isso determinar todas as suas ações e atitudes daqui para frente, muito provavelmente a sua vida será melhor, o nome de Deus será glorificado através da sua vida e a sua família será educada, discipulada, treinada também para esse mesmo preceito. Agora, existem coisas que talvez você pode dizer, mas isso não é aplicado em tudo, pastor. Eu acredito que dá para aplicar em quase tudo, se não em tudo. Aí, se eu for pensar, eu caso ou compro uma bicicleta? Se essa é a minha dúvida, como que isso vai estar atrelado a essa pergunta e tal? Não importa, a decisão é sua, porque a Bíblia não diz que você é obrigado a casar. Mas se você casar, faça para a glória de Deus. E se você comprar uma bicicleta, compra para a glória de Deus. Então, o princípio ele vai ser aplicado em qualquer contexto. Tá bom? Então, dito isso, então quais seriam aí as ordens de Deus para a família? Então, sendo Deus, e aqui eu coloco a triunidade, né? Sendo Deus o nosso Criador, e aquele que planejou e instituiu a família, porque não é só o pai, está todo mundo envolvido nisso, ele mesmo determinou normas exclusivas para a formação e para a manutenção da família. Como nós já vimos semana passada, uma das normas é que o casamento, na perspectiva bíblica, é um casamento entre um homem biológico, XY, e uma mulher biológica, XX. Ou seja, é um casamento heterossexual. Isso é uma norma. Né? E, além disso, apesar de ter algumas seitas aí que diz, mas o padrão é um padrão monogâmico. Apesar de você ter alguns textos na lei que dizia que o pai dando outra mulher para o filho, aquela coisa toda, mas o padrão estabelecido é: deixa o homem, o seu pai e sua mãe, e une-se às suas mulheres. É isso que está lá? Não, a sua mulher. É lógico, alguém fala, não, mas isso é porque está falando a cada casamento, pastor. Então, o coração humano, ele sempre tenta dar um jeito. Mas o padrão é um padrão monogâmico, porque como você se lembra muito bem, o padrão do casamento é Cristo e a... Ótimo. E quantas noivas Jesus tem? É uma só. Por isso que é o Israel de Deus. Não importa, não são duas noivas. O povo de Israel é uma noiva e a igreja é outra noiva. Não, é uma só. Porque o próprio Paulo vai dizer que em Cristo Jesus, todos nós fazemos parte da família de Deus. E as bênçãos prometidas a Abraão passam a ser minha.
Lembra disso, não é engano? Então, veja, é uma só noiva. Seja o Israel do Antigo Testamento ou a igreja do Novo Testamento, ela simboliza uma única e só noiva. Então, o padrão é esse. Então, olhando para as normas iniciais aí para a formação da família, o casamento precisa ser heterossexual e monogâmico. Esse é o padrão que nós vimos lá em Gênesis 2:24. Tá? Aí você fala, pastor, mas tem várias igrejas hoje que já aceitam, não sei o quê. Irmãos, tem igreja de tudo quanto é jeito. Tem religião de tudo quanto é jeito. E cada um vai procurar, como Paulo diz, né, como coceira nos ouvidos, aquilo que lhe agrada. Agora, o padrão de Deus vai mudar? Não, o padrão de Deus não muda. É imutável. Então, a sugestão é, você tem que procurar estar dentro do padrão bíblico e não dentro das possíveis interpretações e diretrizes e práticas que as seitas ou outras religiões, ou até mesmo denominações que deveriam ser fiéis, acabam não sendo. E você fala, não, mas eu conheci um pastor que dizia que pode. Vai você e ele para o mesmo lugar. Você sabe que lugar que é. Porque se você não segue o padrão bíblico, pode ser o pastor que for. Né? Se ele traz alguma coisa diferente, é anátema, como Paulo fala. Se um anjo aparece, você pula fora. Tudo bem? Então existem normas específicas e esse é o nosso padrão. Então, logo, a primeira norma estabelecida para cumprir a ordem, quando olhamos para a Bíblia, é a ordem de ser fecundos. É a ordem de multiplicar e a ordem de encher a terra. Nós vimos isso na semana passada, em Gênesis capítulo 1, verso 28. Agora, para que eu cumpra essa ordem de ser fecundos, multiplicar e encher a terra e sujeitá-la, Gênesis 2:24 diz que eu tenho que passar pelo casamento. Porque se fosse simplesmente encher a terra, meu amigo, aí sai tendo filho para todo lado aí. Né? Por onde você passar, você arranja um amante aí e vai fazendo filho para esse mundo. Estou enchendo a terra, sujeitando, dominando, porque a palavra de Deus assim o diz. Não. As normas, elas vão se complementando. Deixa o homem pai e mãe, une-se a sua mulher e tornando-se os dois uma só carne. Então, existem normas e essas vão se adequando. Se você pensar um negócio sozinho, você vai fazer besteira. Né? Alguém vai dizer, a Bíblia manda encher a terra, pastor. Por isso que eu tenho 10 filhos, um de cada pai. Estou cumprindo a lei de Deus. Não, peraí, meu amigo. Você só leu a primeira página do negócio. Se você vira, tem mais coisa, né? Depurando aí as normas de Deus. Então, para cumprir uma família para a glória de Deus, o casamento tudo passa por ele. Casamento no padrão de Deus, que como já vimos, é heterossexual e monogâmico. Então, pastor, mas e essas outras? Discutimos semana passada. Dentro aqui do nosso curso, o foco é o padrão bíblico. Porque tais famílias que hoje são aceitas, na verdade, elas não têm condições de cumprir com as exigências que o próprio Deus estabeleceu para a família. 2 homens podem procriar? Não. 2 homens ou 2 mulheres podem procriar por si só? Não. Então já não. Pai de pet tem como inculcar na cabeça dos filhos a lei do Senhor? Eu sei que já teve uma denominação que fez um culto de pets. É uma aberração, né? E eu lembro que até quando aconteceu isso, eu me posicionei contra. Aí uma das igrejas que eu pastorei por aí, vocês sabem muito bem, e aí a liderança se levantou contra. Onde você viu? Qual que é o problema? A Bíblia diz, todo ser que respira, louve ao Senhor. Eu falei, meu Deus do céu, você já passou pela escola alguma vez? Você consegue ler um parágrafo e interpretá-lo? Né? Porque se você tira tudo fora do contexto, meu amigo, nós vamos criar aqui as mais posturas de imbecilidade possível.
e dentro da igreja. Então, cuidado. Você vai ouvir um monte de besteira de gente que se diz crente, né? E aí, denominações inteiras fazendo, imagina você, olha, hoje à noite é culto pet, porque tem culto de criança, culto não sei do que, porque eles vão fragmentando tudo, né? Não existe mais corpo, que é a igreja, é tudo fragmentado, é culto de jovem, culto de velho, culto de divorciado, culto disso, culto daquilo, vai fazendo. Aí culto pet. Aí vem periquito, papagaio, cachorro, gato, o que você tiver. Aí você fala, nossa, que igreja inclusiva. É? Não, não é. Uma igreja rebelde, ou nem poderia ser chamada de igreja, essa é a grande verdade. Mas vamos lá. Olhando para as normas de Deus, então, a palavra de Deus traz alguns detalhes que revelam as normativas de Deus para a família. E a primeira que eu quero trabalhar contigo é dependência de Deus. A família foi planejada e criada por Deus para a glória dele. Logo, uma família, a primeira norma para se formar uma família é viver na dependência de Deus. Se você quiser ter sucesso na família, irmãos, não vai ser pela sua própria força. Se não for a graça de Deus sobre a nossa família, vai dar tudo errado. Por isso eu preciso viver em dependência. Pastor, qual que é a probabilidade dos meus filhos serem pessoas de bem, crentes, fiéis ao Senhor? Meu amigo, olhando para a perspectiva humana, 0. Porque nós já nascemos inclinados para o mal, para o pecado. Pastor, o que o senhor fez para os seus filhos continuar crente? Vivi na dependência de Deus. É lógico que pôr nos outros, instruindo, chamando atenção, disciplinando, corrigindo. As normas estão tudo ali. Mas se não fosse esse primeiro ponto, tudo que você faz não vai dar em nada. Jesus mesmo diz, sem mim, nada podeis fazer. Então vamos ver aqui alguns textos aqui. Gênesis capítulo 2, que trata aí da instituição da família, vai começar com o registro de uma constatação que não foi solicitada pelo homem, né? Então, você tem aqui Gênesis 2 dizendo assim, disse mais quem? O Senhor Deus. Disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Então, veja que para o homem, o verso 20 vai dizer, para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea dentre todos, toda a obra criada. Mas quem determina isso, quem estabelece isso, não foi o homem. Não foi Adão que chegou lá e viu cachorrinho, cachorrinho, gatinho, gatinha, né? Falou assim, Senhor, olhe para mim. Eis que estou só nesse mundo. Foi ele que disse? Não. Deus, parte de Deus. Disse Deus, não é bom, vou fazer. E fez. Então, a necessidade de suprir a solidão, ou a necessidade de ter uma companheira, eu li, não vou lembrar de quem agora, alguém diz assim, nós temos a necessidade de termos uma companheira e não uma companhia. Eu achei interessante essa frase. Porque tem muito casamento que o cara está procurando, a esposa ou o esposo está procurando uma companhia e não a companheira ou um companheiro. Tem diferença nessa expressão? Tem. Se você quer uma companhia, paga lá um cuidador de idoso lá e pronto, tem uma companhia.
né? Agora, companheiro, meu amigo, não, é diferente. É que vocês vão partilhar tudo, inclusive projetos, sonhos, missão e tudo mais. Então, Deus, quando diz que que não é bom que o homem esteja só, far-lhe-á uma auxiliadora, não é uma ideia simplesmente trazer uma companhia. Coitado, Adão, sozinho, vamos arranjar uma companhia. A companhia dava um pet lá para ele lá, né? Igual o Robson Crusoe lá, que tinha lá o Sexta-feira. E nem por isso eles casaram, não é verdade? Era só uma companhia. Então, é simples, punha lá qualquer bicho lá para fazer companhia para ele. Mas não, a ideia é de companheira, de auxiliar, quem que vai viver junto, vai estar debaixo da mesma missão, vai caminhar. Então, quem estabeleceu isso, não foi uma solicitação de Adão, foi o próprio Deus. Nós somos tão ruins de serviço que nem as nossas necessidades a gente consegue identificar. Não sei se só sou eu, talvez você consiga, mas eu. Se não é Deus dirigindo a nossa vida, irmãos, nem as necessidades nós conseguimos identificar. Tanto é que tem gente que vira e mexe, vem no gabinete, pastor, eu tô achando, e a gente acha, né, que sabe. Então, não, se na minha vida resolver esse ponto aqui, tá, ó, acabou, tá tudo certo o resto. Aí você vai trabalhando, mostrando a pessoa que não é aquilo. A gente não consegue identificar nem as nossas necessidades, irmãos. É Deus quem olha para nós e fala, não é bom que você esteja desse jeito, que você esteja assim, ou que você esteja assado. Então, a dependência de Deus precisa ser constante na sua vida. Mesmo que você identifique, né, alguma necessidade, a ideia é, Senhor, faça a tua vontade. Porque viver na dependência de Deus é a melhor forma para que as coisas entrem no padrão que deve ser. Mesmo diante das dificuldades ou das aflições, né, como foi dito hoje, confia, tem de bom ânimo, acredita, dependa. E é Deus quem vai direcionar. Então nós vemos aqui que Deus é quem estabelece a necessidade aí, o suprimento do homem, fazendo, obviamente, e trazendo aí a mulher para ser essa auxiliadora. Depois, se formos olhar para os Salmos, né, livro dos Salmos, esses dois salmos aí que são geralmente invocados para as questões familiares, o Salmo 127 e o Salmo 128, nós vamos encontrar também o princípio da dependência, né? Então, o que diz aqui o Salmo 127? O princípio da dependência de Deus. Se o Senhor não edificar, em vão trabalhos que edificam. Não adianta nada. Se não for dependência de Deus, se Deus não abençoar, vai ser enxugar gelo. Você vai se matar para fundamentar, para edificar a sua casa, mas se Deus não estiver no negócio, não vai dar certo. Quantas e quantas vezes, né, na nossa própria vida isso aconteceu, a gente coloca os nossos sonhos e projetos e aí foca aquele negócio, você pode ser o mais determinado possível, você vai com teimosia, levantando, cantando, né, catando cavaco, levanta, sacode a poeira, vai, não sei o quê, aí até atinge lá o seu objetivo. Aí, de repente, Deus simplesmente fecha uma porta, meu amigo, que não adianta nada, tudo que você fez. Se ele não estiver, se ele não edificar, será em vão. Será em vão. Você pode ter feito, eu não gosto de citar muito isso, mas talvez sirva de exemplo, né? Um momento difícil político do país, o pessoal fazendo alianças, aquela coisa tal, não sei o que, piriri, direta já, papapá, os mais velhos vão lembrar disso, surge eis a figura de um messiânica, né, de um salvador da pátria, chamado Tancredo Neves. Né? Todo mundo fala, agora vai.
Puseram na nossa cabeça que o sistema está ruim demais, barará, papapá, então tá bom. Queremos liberdade, ótimo, é isso mesmo. Aí surge o cara. Fez conchavos políticos, alianças com todo quanto é partido, e piriri, pororó. Inclusive, naquela época, quem conhece, você vai ver todo mundo de mãozinha dada, braços dados, beijando um outro. Pessoal de esquerda, extrema esquerda, de extrema direita, tal, porque todo mundo queria, tinha entre aspas, um inimigo em comum, então, tá. Aí, beleza, vai ser tranqueiro. O que aconteceu? Subiu a rampa, aí a frase, né? A frase icônica, né? Que ninguém impediria ele de subir a rampa. O cara vai e morre antes de subir a rampa. Você pode ter feito todos os conchavos, todos os alinhamentos políticos, tudo. Se Deus não estiver, não vai. Em vão. E a sua família é a mesma coisa. Quando você pega princípios de 1 Pedro, capítulo 3, que vai falar da família, e a mulher, né, que é descrita lá, é uma mulher crente, mas que tem um marido descrente. E a vida dela é uma miséria, porque o marido é descrente. E aí o texto bíblico fala assim, é isso mesmo, não faz comida para ele, seja malvada com ele, porque esse homem vai aprender. É isso que diz lá o texto? Não, o texto diz, olha, o seu procedimento, sem palavra nenhuma, vai ganhar o seu marido. E diz assim, tá pesado, faz igual Sara, ora a Deus. O que o texto está dizendo? Dependa de Deus. Dependa de Deus. Não é a sua força, irmãos, que vai fazer o negócio acontecer. É a sua fraqueza em Deus. Senhor, eu preciso de Ti. A sua família vai ser uma família para a glória de Deus a partir do momento que você deixar de ser o protagonista do negócio, como se tudo dependesse de ti, e começar a buscar em Deus. Então, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes, pois aos seus amados ele dá o sono, algumas traduções vai dizer, ou Deus dá enquanto dorme. E seja lá, dá o sono ou dá enquanto dorme, a ideia é o seguinte, você vai ter paz, porque é Deus que vai cuidar de você. É o princípio moral de um dia em 7, né? Que no início dos povos era o sábado, né? Mas a lei cerimonial exigia a guarda do sábado. A lei moral exige a guarda de um dia semanal. Esse princípio da lei moral ainda está em vigor. A lei moral ainda continua. Convenção hoje nós guardamos o domingo. Guardamos entre aspas, né? Mas guardamos o domingo. E aí é o princípio. Por que você guarda o domingo? Ou um dia na semana, dependendo da convenção porventura que você esteja. Porque você crê que Deus vai suprir. Porque se você começar a fazer contas, você quer comerciante? Imagina, você quer comerciante. Você quer funcionário, você está doido. Por que Deus não mandou guardar 2 dias na semana? Né? Porque você é funcionário. Agora, se você tivesse o peso da responsabilidade da produção, você começa a calcular e fala assim, meu Deus, esse mês tem 5 domingos. São 5 dias a menos. Os boletos não querem saber se tem 5 domingos no mês. O salário do funcionário também não quer saber se tem 5 domingos no mês. Não é assim que funciona? Então, se você que produz, né, que é o responsável, se você começar a calcular 5 dias no mês, faz diferença no faturamento? Claro que faz. Agora, por que eu paro? Por que eu não trabalho? Porque eu confio de que se o Senhor não edificar a casa, mesmo eu trabalhando,
Não conseguia falar com a esposa. Ou no trabalho, não sei o que, não conseguia falar com a esposa. Pastor, eu tenho que dar resposta. Não consigo falar com a fulana. Minha amiga, ela orou. Vocês estão firmes nesse propósito? Então, larga o pau. Conseguiu falar, o bebê chegou, acho que antes da esposa na casa. Sem nada. Só o bebê enrolado em panos. Imagina, loucura, papapá, até então Deus fechando portas para que ele não tivesse mais filhos. Tutor, menininho, belezinho, tá lá. É engraçado, Deus faz umas coisas loucas, cara. Você olha pro menino e olha pra cara do pai do menino, você fala, esse menino é a sua cara. Não, você fez esse negócio lá e depois trouxe. Não é possível, cara. E aí, contexto da história. Se ele não aceitasse esse menino, sabe quem era o casal que ia ficar com ele? Um casal homoafetivo. Que na verdade já estava com o menino. Eles tinham burlado a lei e ele já estava com o menino. O juiz foi lá, tomou o menino da mão do casal, né? Do casal Jojo, João e João. Tomou, e aí ligou para ele. Ó, é aqui agora. Então, vê Deus cuidando de tudo, irmãos. Não que o outro casal, pela lei, não tem, mas eles burlaram a lei. Eles pagaram a mãe da criança para pular fora do processo. Beleza. Veio o menino, ficou lá um tempo, aquela coisa toda. Tararara. Eles tinham ainda, se não me engano, eu não entendo, é óvulo ou embrião? Um embrião. Congelado. Venceu lá o prazo, o pessoal lá da clínica ligou, vai vencer dia 10. O que faz? Vocês vão renovar aqui o aluguel da câmara fria? Ou vai jogar fora? Me ligaram. Pastor, com um embrião lá. Vai. Qual que é a perspectiva? Meu amigo, na perspectiva bíblica, na hora que o espermatozoide fecundou um óvulo, é vida. Vocês sabem que eu defendo a perspectiva do traducionismo paternal na formação da alma. Que a formação da alma é passada do pai no momento da concepção. Juntou o espermatozoide com o óvulo, pum. Para mim é vida. Por isso que aborto em nenhum momento. Tá? Vai ter outros teólogos que vão, não, há um momento que Deus cria a alma e vai colocar. Outros vão dizer, não, existe lá os testemunhos, eu acho que é assim, né, Fernando? Tem um salão das almas, aí na hora que vai nascer, vai lá um anjo, gavetinha, 8 bilhões, 200 e tal. Pega e põe. Eu acredito que não, que é no momento da concepção, né? O tradicionismo. E eu defendo o tradicionismo paternal, que a gente já tratou disso em uma outra aula que eu dei. Então, é acontecer. Ele chegou para mim, aí, pastor, posso jogar fora? Na minha perspectiva, se você jogar fora, você é um assassino. Sentei com ele, peguei as perspectivas bíblicas que eu fundamento e tal, apresentei para ele e falei, é verdade. Tem condição financeira para bancar? Tem. Então faz. Se você implantar e não vingar, Deus é quem abre e fecha a madre. Tudo bem, não importa se foi uma fecundação natural ou se foi feita em vida. Não tem problema. Sujeitar e dominar até, eu não tenho problema com esses métodos. Só que continuo crendo que é Deus que abre e fecha. Então tá bom. Foram, fizeram. Já tinha feito 5. 5, não deu certo.
fez uma menininha. Então tem um menininho, menininha. Já está um grandinho já. Deus é quem abre e fecha. Você precisa viver na dependência. E se Deus fechou, Ele tem os propósitos por ter fechado. Agora tem gente, é igual o cara que quer um carro de Deus, aí vai e compra em 60 parcelas. Aí depois fica mês a mês, Senhor, comprei, e agora se eu não pagar é o seu nome que está em jogo, porque eu pus o adesivo dado por Deus. Isso é forçar uma bênção, meu amigo. Isso não é viver na dependência de Deus. É você querer forçar uma situação. Tudo bem? Isso serve para a compra do carro e serve para a formação da sua família. Né? Outro exemplo. Tem gente que o pai e a mãe falam, fulano, não casa. Fulano já deu provas, ele não é crente. Ou mesmo está indo na igreja, mas ele já deu provas. Esse menino tem problema. Olha para a família desse cara. Esse menino já tem um filho, não sei quantas. Não casa, não. Aí você, mas eu vou ficar a única de patitia? Vou ficar a única sorteira desse mundo? Força a bênção. Força a bênção. Meu amigo, tem tudo para dar errado. Viva na dependência de Deus. Salmo 128. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Irmãos, é sempre essa dobradinha, né? Lá em Eclesiastes você viu, o que teme e obedece, né? Isso é dever de todo homem, temer a Deus e obedecer os seus mandamentos. É a mesma ideia, temer e andar. Ou como Jesus disse, aquele que me ama tem os meus mandamentos e os guarda. É sempre isso, temer e praticar. O homem prudente, aquele que ouve os meus ensinos e pratica. É sempre essa dobradinha, não tem o que você fugir. O Salmo 128 vai dizer de uma família abençoada. E o padrão dessa família abençoada está nesses dois pontos. É alguém que teme, e não só teme, anda, obedece, coloca em prática, né? Põe no dia a dia os ensinamentos ou os mandamentos do Senhor. Então, bem-aventurado, feliz aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho das tuas mãos comerás, ou seja, vai ser abençoado no trabalho. Feliz serás, tudo te irá bem. A esposa no interior da casa como videira frutífera, os filhos como o rebento da oliveira, seguindo aqui a norma da Luísa, a roda da mesa, né? Vamos comer junto, todo mundo na mesa. Hoje você tem pai, o pai parece um beduíno, atrás dos camelos no deserto do Saara, correndo, vem filho, come, ó, mais uma batatinha, se for colocar aquele aparelhinho que mede passos, só nas refeições você já fez 12 quilômetros, correndo atrás do Juninho. Ele não senta para comer. Quem que ensinou esse negócio? Os próprios pais. Porque ele não come. Vai, vem, mais um garfinho só, mais, aviãozinho, Embraer inteira já. Presidente. Já fala até os nomes do avião já. E esse é de artilharia. Vem. 12 quilômetros para você conseguir que o menino come lá 3 grãos de feijão e uma meia dúzia de arroz. A roda da mesa, irmãos. Existem normas. Não é a Luísa que inventou esse troço. Existem normas para o bom funcionamento. Tá? Mas tudo começa na dependência. Temer a Deus e guardar ou praticar ou obedecer. Tá bom? O que mais que diz aí? A esposa, os filhos à roda da mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor abençoe desde Sião para que vejas, inclusive, a prosperidade de Jerusalém, né?
durante os dias da tua vida, que aqui serve de símbolo tanto para a questão social como para a questão da igreja, né? Jerusalém, no Antigo Testamento, simboliza isso. E vejas os filhos de teus filhos, os netos, paz sobre Israel. Veja que a felicidade familiar está pautada na dependência de Deus. Bem-aventurado aquele que teme e anda. Teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Então, a primeira norma geral da Bíblia, né, para que você tenha uma família para a glória de Deus, é viva na dependência de Deus. Outros 2 textos, o que eu citei aí, vamos lá, mais 3 textos, né? Mateus 19. Ô Gabriel, enquanto o pessoal está abrindo aqui, como essa aula, esse tema vai ser dividido em várias aulas, depois você puder lá, aí põe aula 2, parte 1, dependência de Deus, que é o foco da aula. Depois o pessoal já faço aí. Então vamos lá, Mateus 19, irmãos. Verso 4 em diante, vai dizer assim. O verso 3, para você entender o contexto, né? Vieram a ele alguns fariseus, experimentaram perguntando: é lícito ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Então respondeu ele: não tendes lido que o Criador, desde o princípio, os fez macho e fêmea, homem e mulher? Quem que fez então? Deus. Foi uma instituição estabelecida do homem para o homem? Não, Jesus está falando, meu amigo, você não ouviu que é o Criador que estabeleceu esse negócio? Não é você que pode definir as coisas que você quer fazer? É o Criador que fez isso. E ele estabeleceu isso já bem claro, lá no princípio. E aí ele continua, usando Gênesis 2:24. E que disse: por esta causa deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Deus é quem disse isso lá. E Jesus está falando, então você não pode simplesmente, vamos criar uma regra nova para mim, minha família vai ser... Não, Deus criou, Ele estabeleceu, Ele planejou, Ele determinou. Você tem que ouvir o que Ele diz, e não o que seu coração diz, e que os demais homens dizem. É o Criador, você não ouviu que foi o Criador que desde o princípio que fez isso, e que disse isso? Verso 6. De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Aí presta atenção nisso. Porquanto o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Essa expressão final que você vai encontrar em Marcos também, o que Deus ajuntou, não separe o homem, demonstra que o casamento, irmãos, é fruto da ação de Deus, que foi instituída para toda a humanidade, não só para crentes. Por isso não tem aquela história: pastor, eu casei, mas eu não era crente, então agora eu posso largar, porque o meu marido é uma miséria, um terrível, um terror, mas eu casei com ele e não era crente, agora eu sou crente, então eu posso largar desse miserável e arranjar um homem crente, um varão valoroso aí, né? Na igreja. Não, meu irmão, o casamento foi instituído para a humanidade. Mas eu casei no terreiro de Umbanda. Não importa. Se converteu, você vai agora pedir para que Deus continue abençoando o seu casamento. Mas seu casamento é o seu casamento. A instituição não é só para crente. O diferencial é que o casamento do crente simboliza um negócio maior, que é a união de Jesus com a sua igreja. Mas a instituição casamento não foi estabelecida só para crente. Da mesma forma que o temor do Senhor e obedecer à palavra, como diz lá em Eclesiastes, não é uma exigência só para crente. É para o dever de todo o homem. E o verso 14, inclusive, vai dizer, Deus vai trazer tudo isso no juízo, hein? Seja de crente ou seja de descrente. Tudo bem? Então, às vezes nós não somos romanistas, mas muitas vezes a gente acaba trazendo alguns resquícios, né, de Roma
para dentro do protestantismo. Que para eles o casamento é um sacramento, é um meio de graça para a salvação. Né? Para nós, não. É só uma instrução de dependência para viver para a glória do Senhor. Tanto é que nesse contexto mesmo, Jesus vai falando dos eunucos, ele vai falar, tem alguns que se tornaram eunucos por causa do reino. Não quiseram se casar e pronto, acabou. Ué. Porque o casamento não salva ninguém. Tudo bem? Só que, dentro de uma norma bíblica, quando eu caso, o meu casamento tem que ser para glória de Deus. Porque o que Deus ajuntou, não separe o homem. Vamos lá para a 1 de Pedro. 1 de Pedro, capítulo 3, verso 5, aquele texto que eu citei, né? Durante o curso, nós vamos estudar esses textos mais vagar, tá? Aqui o contexto é de uma mulher e o marido é descrente. Verso 1, ó, mulheres, sede vós igualmente submissas ao vosso próprio marido, para que se ele ainda não obedece à palavra, ou seja, o marido que não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma por meio do procedimento da sua esposa. E o verso 5 que eu quero chamar a sua atenção é que, pois foi assim também que a si mesmas se ataviaram outrora, que mulheres? As santas mulheres que esperavam em quem? Que esperavam em Deus, estando submissas ao seu próprio marido. A Bíblia não fala, ó, o marido é descrente, né? Dá um pé nele e vai viver sua vida feliz. Não. Marido é descrente? Haja corretamente e espere em Deus. Dependa de Deus. Como as santas mulheres fizeram, que esperaram em Deus. Não é você que vai mudar o seu marido. O único que pode mudar o coração de alguém é Deus. Ele é o Criador. Ele é o Redentor. Você não é a salvadora dele. O seu papel é agir de modo a glorificar a Deus, fazendo a função que o próprio Deus estabeleceu para você. Vai ser padrão, vai ser o seu homem interior vai demonstrar o seu valor diante de Deus. E está difícil? Faça como as santas mulheres. Espere em Deus. E ele diz ainda mais, né? Como fazia Sara, obrigado, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vos tornastes filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Dependa de Deus. E o último verso aí, Efésios capítulo 6. Os versos iniciais, que vai tratar do contexto da família, tanto filhos quanto pais, né? Vai dizer assim, filhos, obedecei a vossos pais em quem? No Senhor, porque isso é justo. Honra o teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Eu obedeço meu pai porque meu pai é legal? Segundo preceito aqui? Não, eu faço isso porque é justo fazer. Não é porque meu pai merece. Porque se eu fosse ver talvez o merecimento do meu pai, ele não merece nada. Muito pelo contrário, meu pai é um tranqueiro, miserável, bêbado, um vagabundo, ele merece que eu acabo com ele. Mas a Bíblia não está falando que você tem que honrar pai e mãe se o seu pai for bonzinho, se o seu pai for crente. Você tem que honrar pai e mãe, porque isso é justo diante de Deus. E a sua dependência é para com Deus. O que mais que diz aí? Os pais, e vós pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação de quem?
Senhor, até para disciplinar, de molestar, você tem que estar em dependência de Deus, irmãos. Porque senão você vai descontar sua raiva, você vai gerar ira no coração dos seus filhos. Então, a primeira normativa para ter uma família que glorifica a Deus: dependa de Deus em tudo. Na escolha do cônjuge, você que não casou ainda, dependa de Deus. Pastor, já casei. Já era. Espera em Deus. Você não vai conseguir mudá-la. Você não vai conseguir mudá-la. Se alguém pode mudar, é Deus. Então, dependa. Quer que a sua família seja uma família para a glória de Deus? Depende. Senhor, eu quero a minha esposa para ti, Senhor. Senhor, eu quero o meu esposo para ti. Já que eu não sabia, faltou sabedoria, é verdade, Deus. Mas já que eu estou com essa coisa agora, muda essa coisa para mim. É isso, irmãos. Dependa. Me ajude a praticar o bem. Vontade que eu tenho, o Senhor sabe qual é, mas me ajude. Porque eu quero glorificar o Senhor. Essa mulher me despreza, Senhor. Essa mulher acaba comigo, ela me desrespeita. O Senhor sabe muito bem. Mas que eu possa glorificar o Senhor. Nossa, esse marido, ele não me ama. Espere em Deus. Se alguém pode mudar a história, irmãos, é o Senhor. Portanto, dependa dele. Quando você quer resolver as coisas do seu próprio jeito, a tendência é estragar mais. Sabe aquela história quando você tenta arrumar lá o equipamento seu lá? E você não leva na assistência técnica e nem lê o manual? Hã? Sobra peça depois, não é assim que acontece? Nós temos um manual, irmãos, do fabricante. Isso aqui. Isso é o manual do fabricante. Quem que instituiu a família? Deus. Então, ele é o fabricante. O manual ele deu. Deu problema? Você vai levar na esquina lá para o seu Zé consertar para você? Não. Leve na rede autorizada. Ou seja, procure o fabricante. Dependa do fabricante. Vai lá. Busque nele a solução. Já te disse que, inclusive, irmãos, com Deus não se zomba, diz Paulo, né? Já te contei a história da Dona Aide, não contei a história da Dona Aide? Vou terminar a nossa aula de hoje relembrando a história da Dona Aide. Dona Aide, mulher crente, casada com um homem descrente, malvado. Esse é um cara malvado. Massacrava a nossa irmãzinha lá. E ela, princípio de 1 Pedro 3, vivendo em submissão, em obediência, fazendo o bem, orando. Aí eu fico até com medo, irmãos, desse negócio. O presbítero Márcio falou assim: você tem algum pedido? Pede para as irmãs da SAF na quinta-feira. Porque a Dona Aide começou a pedir, vivia na reunião de quinta, lá também era quinta-feira, ia na reunião de quinta-feira e começou a orar para pedir para as irmãs: irmãs, ore para que o meu marido se converta, ou que Deus conserte a história. Não fazia parte dos planos de Deus a conversão do marido da Aide. O que aconteceu, irmãos? Tchau, marido da Aide. Se você se coloca contra Deus e uma mulher que está orando, cara, compra briga com Deus, não. Deus ouviu o clamor da Dona Aide. Ficou com uma aposentadoria boa, bonitona ainda, cheia de vida. Todas as programações que ele não deixava a mulher ir na SAF, ela começou a frequentar todas, viajava, ia para os congressos. Deus respondeu a oração da nossa irmã. Ela não quis casar de novo, mas talvez o trauma, né? Ficou. Mas Deus respondeu a oração. Dependa do Senhor, mano. Como tem outras histórias
de mulheres valorosas que buscaram ao Senhor e Deus converteu os maridos. E que os maridos são instrumentos nas mãos de Deus hoje e as famílias têm glorificado ao Senhor. Então, dependa de Deus. Quer uma família para a glória do Senhor? Primeiro princípio, primeira norma, dependa de Deus. Não faça as coisas por impulso, mas dependa de Deus. E que Deus assim nos abençoe.